Olá, boa noite, graça e paz para você de perto e para você de longe. Vai aí um forte abraço em cada um de vocês que estão me ouvindo, que tiraram um tempinho para me ouvir. E eu estava ali tomando banho, fui tomar banho e me veio para mim fazer essa live para compartilhar com vocês algo. Talvez vocês até sentem isso, talvez você que vai ouvir, talvez você já sentiu isso, Isso que eu vou passar para vocês. E isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa, Mas é um aprendizado para nós, Isso que eu vou relatar para vocês é um aprendizado que aquele ditado que diz, vivendo e aprendendo, é um ditado muito verdadeiro, É uns ditados antigos, mas porém com muita verdade. Vivendo e aprendendo, iremos partir sem ter conhecido e sem ter aprendido tudo nessa vida. Mas o que você quer passar pra gente? O que você quer compartilhar com a gente, Valdir? Mais uma vez eu quero deixar bem claro, isso não é uma ofensa, é só uma observação. Isso não é para atacar as pessoas de maneira alguma. É uma coisa para a gente entender que a gente está sujeito a isso, Nós estamos sujeitos a isso. E como que eu digo para vocês? Fugiu da mente aqui agora. A gente, na verdade, nós não conhecemos ninguém, A gente não conhece ninguém, não é mesmo? Então, o coração do ser humano cada ser humano ele é de um jeito, Cada ser humano ele tem um jeito. Interessante que aconteceu muito comigo isso, Coisas que eu vivi na infância, amigos, que eu achei que eu tinha, Pessoas que eu, como que eu digo para vocês? Pessoas que eu depositei nela, eu considerei, do fundo do meu coração. Eu tenho esse negócio comigo de considerar as pessoas, Eu tenho isso comigo. Quando eu considero a pessoa, eu considero a pessoa mesmo. No entanto, se eu tiver que viajar, voltar aonde eu vivi, aonde eu morei, para rever as pessoas, eu vou, porque tem um ditado que diz: só entenderá a dor da saudade quem sente saudade, Só vive, só sabe que é saudade quem sente saudade. Mas o que você está querendo dizer com isso, Valdir? Muitas das vezes eu descobri, já há quase 50 anos eu fui descobrir, acho que nunca é tarde para aprender, Eu descobri que nem sempre as considerações que a gente tem pela pessoa, a pessoa ela tem com a gente, Nem sempre, não estou criticando as pessoas, mas muitas pessoas vai para outros lados, tem outra mentalidade, tem outros grupos de pessoas, e às vezes as pessoas não, como que eu digo para vocês, ela não considera aquilo como a outra considera, Não considera a amizade que viveram, ou os momentos que viveram, como a outra considera, E isso é muito ruim. É muito ruim porque você depara, Você vai encontrar aquela pessoa que um dia foi seu amigo, ou que você viveu na infância, e você nota do lado da pessoa um frio, uma falta de sensibilidade, uma indiferença. Aí vem na nossa mente:
A consideração é para quem tem consideração, né? A consideração, ela é para quem tem. Eu não me sinto bobo, eu não me sinto um idiota, eu não me sinto um palhaço tendo esse sentimento. O sentimento que eu tenho para com a pessoa foi um sentimento verdadeiro, foi um sentimento de amizade, foi um sentimento que o tempo não destruiu, o tempo, né? Eu vou carregar isso comigo enquanto eu viver. Eu considero pessoas de verdade, né? A gente sofre. Talvez eu contando esse acontecimento, você talvez sente o que eu sinto, talvez você passa pelo que eu passo, de considerar pessoas que, né, aprenderam a conviver sem você por perto. Talvez a consideração ela esteja só de um lado, né? O que eu quero que você entenda, às vezes a outra pessoa ela não tem aquela consideração que você tem. E não é culpa da pessoa, né? Será que você está conseguindo me entender? Não é culpa da pessoa. Até eu estava conversando com a minha esposa, né? No meu caso, eu tive colegas, né? Amigos, né? Que eu, na minha parte, enquanto eu viver, eu vou considerar como meus amigos, né? A outra parte, nem tanto, né? Aí você depara com pessoas frias, né? Eu não sei qual que é o pensamento da pessoa, mas aí dá para ver que não tem a mesma consideração que você tem. Talvez você que está me ouvindo agora se identifique com isso que eu estou falando. Talvez você teve amigo de infância que você tem por eles ainda uma consideração que eles já não têm mais, né? E isso dói, né? Isso é muito ruim. Mas, por um lado, a gente vê que é melhor assim do que conviver com uma amizade falsa, né? Aquelas pessoas que fingem considerar as outras, né? Mas por trás é aquilo que a gente já sabe. Então, é melhor assim que os laços, né? Talvez seja cortado, né? E a gente segue o caminho para frente, né? Porque dentro da gente tem a consideração, né? Enquanto eu viver, eu vou considerar essas pessoas. Mas eu percebo, igual eu falei para minha esposa, que não corresponde. E eu sou um tipo de pessoa assim, eu não gosto de forçar a minha presença no lugar que eu percebo que eu não sou bem-vindo, né? Eu não sei se isso é uma virtude, se isso é uma qualidade ou se isso é um defeito. É algo que eu tenho comigo, né? Eu não sou de forçar a minha presença em lugares que eu vejo que eu não sou bem-vindo. Eu tenho isso comigo, né? Eu tenho isso comigo. Eu não queria ser assim, mas eu sou. Eu não quero de maneira alguma forçar a minha presença em lugares que eu não sou bem aceito, eu sou suportado. Aí não, aí a gente tem que ter brilho, né? A gente tem que ter, como diziam os antigos, vergonha na cara. A gente tem que ter o amor próprio, né? Nós temos que ter o amor próprio. Porque a consideração ela está dentro de nós. Se um dia essas pessoas pararem para refletir e vierem nos procurar, assim como um dia fomos procurar elas, eu acredito que seja muito difícil isso, mas um dia que essas pessoas parar um pouquinho para refletir, valorizar, né, dar valor e saber, né, que cada gesto, né, uma pessoa deslocar de um lado para ir para o outro, isso é consideração à amizade, né? E você vê do outro lado uma indiferença, um silêncio, um vazio. Então, eu acho que amizade assim, ela não é legal. Amizade que é boa é quando os dois lados sentem saudade, né? Revive os momentos,
e lembra junto das coisas, dá risada, né? Porque foram muitos momentos bons, né? Então eu sofro muito por isso. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto de verdade. Quando eu tenho aqui no meu coração, né, lugares que passei, pessoas que conversei, tem também do meu lado onde eu trabalho, pessoas que há 25 anos mexendo com venda, pessoas que eu aprendi a amar, aprendi a gostar, pessoas que eu considero do fundo do meu coração. Muitas pessoas foram embora e eu passo perto da casa dessas pessoas, lembro delas, sinto tristeza, porque são mais do que clientes para a minha vida. Eu percebo que foram mais do que clientes para mim, foram um instrumento de bênção de Deus, que Deus colocou no meu caminho. Então, cada uma dessas pessoas está guardada dentro do meu coração. Então, só entenderá de saudade quem verdadeiramente sente saudade, né? Nós não precisamos mendigar atenção, nós não precisamos ficar nos rastejando, não. Eu acho que se a pessoa não tem a mesma consideração que a gente um dia colocou nela, o barco que segue em frente, né? Toca a vida para frente, e Deus, ele é maravilhoso. O importante é o que está dentro dos nossos corações. E também, né, nós não desejamos mal a essas pessoas. Essas pessoas talvez ficaram bem-sucedidas, né? Tem outros amigos importantes, né? Importantíssimos. E eu acredito que tem gente que tem até vergonha, entendeu? Tem gente que tem até vergonha de falar que é amigo da gente, que foi amigo da gente um dia. Você acredita que o ser humano, ele tem esse comportamento? Talvez ele chega num nível que ele fica com vergonha de falar que um dia foi teu amigo. Acontece muito disso. Mas, no fim, tudo é vaidade. No fim, não trouxemos nada, não iremos levar nada. Então, eu não me arrependo dos lugares que eu voltei, né, quando eu era criança. Eu não arrependo nem um pouquinho dos lugares onde eu voltei um dia. São pessoas que da minha parte, eu vou considerar até o fim. Não considerei, não. Vou considerar até o fim como meus amigos. Mas eu percebi que do outro lado eu já não posso dizer a mesma coisa. Mas cada um tem um jeito, cada um... O coração do homem, né? Enganoso é o coração do homem, né? Enganoso é o coração do homem. Mas, bem, agora uma coisa eu carrego comigo: eu quero forçar a minha presença num lugar onde eu não sou bem-vindo. Isso não combina com o meu jeito de ser. Isso não combina com o meu caráter, com aquilo que eu aprendi. Isso não combina comigo. A gente ficar forçando, como é que fala? Para caber dentro de um lugar onde pessoas não te aceitam de coração, mas te suportam. Aí não. Quando a gente chegar em algum lugar, a gente tem que notar que a pessoa gosta da gente estar ali, né? As pessoas gostam. E esse mundo é grandão, esse mundo ele é muito grande. Quando um grupinho te rejeita aqui, você ainda tem ainda, olha para você ver como que é grande essa terra nossa. Como que esse mundão é nosso? Como que esse mundão é grande, né? Meia dúzia, não está nem aí para você aqui, você vai para lá, tem uns 3 ou 4 que gostam de você de verdade. E eu agradeço muito a esse Deus maravilhoso por me dar sempre essa sabedoria, né? Por trabalhar no meu coração e sempre me mostrar a verdade. Deus não me deixa enganado, Deus não me deixa confundido. Eu tenho uma coisa comigo que Deus revela para mim. A pessoa, quando chega, ela chega perto de mim, ela não consegue fingir comigo, sabia? Quando a pessoa chega, eu gosto de olhar no olhar da pessoa. Eu gosto de olhar olho a olho. E a pessoa não consegue mentir para mim. Ou a pessoa gosta de mim de verdade,
ou a pessoa dá no pé. Ela não consegue fingir para mim. Então isso eu acredito que seja um dom de Deus, né? Um dom maravilhoso, porque é isso aí, né? Que eu quero passar para você. Talvez vocês já viveram isso. Talvez você viveu a infância e retornou em lugares que, ao chegar naquele lugar, tudo mudou, né? E alguns amigos que ali ainda restam te trataram com indiferença, te trataram com frieza, né? Não consideraram, né, os quilômetros que você andou para poder chegar ali, né? Não procuraram, não teve importância para aquelas pessoas isso que você fez, esse deslocar seu para poder ali conversar mais uma vez, abraçar mais uma vez. E às vezes as pessoas nem um abraço te dão, nem pegam nas suas mãos, porque a consideração só estava dentro de você, só esteve dentro de você, né? Para outras pessoas é como se você nem existisse, como se você tivesse morrido ou coisa e tal. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Nós vamos vivendo e aprendendo e iremos partir sem ter conhecido, sem ter aprendido tudo. Tá bom? E eu deixo para vocês que o nosso amigo verdadeiro é Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele conhece o que você sente, o que eu sinto. Ele conhece, vê as nossas decepções, né? E muitas das vezes igual eu falei para minha esposa, é como se fosse uma decepção. Isso, mas também um aprendizado. Para a gente gostar realmente de quem gosta da gente, de quem quer ver a nossa presença, né? Então isso eu entendo também que é um aprendizado, né? Um aprendizado, porque quem gosta um do outro corresponde. Quando não há correspondência, aquilo se torna vazio de uma parte e não é legal. Forte abraço em cada um de vocês. E eu, Valdélio, eu não mudei, eu sou o mesmo, né? Amo as pessoas. Tem muitos colegas aqui que eu conheço também, conheci, estudei no pré também, considero eles até hoje, né? Onde eu passo, eu cumprimento. E às vezes, tem pessoas que às vezes você cumprimenta, a pessoa não fala nada com você, não tá nem aí, entendeu? E, infelizmente, o ser humano é cheio disso, né? É cheio de fazer acepção. Porque eu não sei, porque nós viemos para essa vida, nós não trouxemos nada. Nós vamos embora daqui, nós não vamos levar nada. Não adianta estar dentro do lugar chorando, falando que está na presença de Deus, mas se no dia a dia, amado, esse sentimento, essas coisas a gente não tem, né? Falta sensibilidade, falta íntima compaixão, falta amor incondicional entre as pessoas. Igualzinho, muita pessoa quando estava do meu lado, né, falava para mim, tal coisa acontece por causa do nome, por causa do nome, por causa do meu nome. Falava muito que era por causa do nome, né? E hoje eu percebo na sociedade que é isso mesmo. A gente foi criado, né, aqui, né, tivemos uma família conturbada, né, temos uma família que se separou, passamos muita dificuldade e realmente é isso mesmo, as pessoas vão por causa do nome mesmo. Mas sempre essas pessoas gostavam de humilhar a gente. E a gente vê dentro da sociedade, até da nossa sociedade, que são procuradas pelos nomes mesmo, né? A gente é como se nem existisse para certas pessoas. Mas Deus, Ele não procura a gente por causa disso, não. Deus, Ele procura a gente por causa da sinceridade e a pureza que a gente tem dentro do nosso coração. Nós não precisamos humilhar ninguém. E se for para estar num determinado lugar, pode ter certeza. Se for por causa do nome, né? Do nome de alguma coisa, nome bem sucedido na sociedade, eu não tenho. Mas, graças a Deus, aos olhos de Deus, eu me esforcei para ser quem eu sou hoje, né? E graças a Deus, né? E é isso aí. Então, eu quero deixar para vocês, né, esse testemunho, né? Essa reflexão, porque talvez você passe por aquilo que eu já passei, né?
Talvez você está passando por aquilo que eu passei. Talvez você sente decepção. E nem todo mundo tem forças, sabe lidar com isso. Nem todas as pessoas sabem lidar com isso. Mas eu peço para vocês, tenha como melhor amigo de vocês o Deus Criador dos céus e da terra, que nunca falha e que sabe tudo o que você, o que eu, o que cada um de nós estamos sentindo, estamos passando. E Ele não nos deixa órfãos. Ele é o nosso amigo. Ele não quer saber se você se tornou um grande empresário, deixou nome na cidade, virou uma pessoa influente, ou se você não tem nome algum, se você é uma pessoa simples do dia a dia. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber que você é um ser humano e dentro de você bate um coração. Ele ama você. Em todos os dias Ele está comigo e com você. Ele não nos abandona jamais. Então, eu aprendi, eu falei com a minha esposa. Aconteceu comigo e eu peguei e tomei umas atitudes, sabe? Peguei e falei, não, a amizade forçada com as pessoas eu não quero. As pessoas têm que considerar a gente, né? A gente considera as pessoas. Eu acho que aquele negócio, né? Gentileza gera gentileza. A gente tem que parar um pouquinho e refletir, poxa, fulano de tal saiu de tão longe, veio aqui, considera a gente, considerou a gente. Aí depara com frieza, com indiferença. Então, ninguém precisa gostar de ninguém. Mas eu acho que um mínimo de amor incondicional, eu acho que nós temos que ter. A gente não pode ser tão frio assim, né? Mas, cada pessoa é de um jeito. E não estou aqui para julgar os atos de ninguém. Eu só estou aqui para compartilhar com vocês que talvez você está passando por isso ou já passou por isso. E vão ser dois agora, você e eu. Mas nós vamos vivendo e aprendendo. Iremos partir sem ter aprendido tudo. Mas cada quilômetro percorrido, cada sensação do coração pulsar, de eu estar chegando no lugar, aquilo acelerar, voltar na minha mente, no tempo de criança, tudo isso eu vou guardar comigo enquanto eu viver, né? Eu vou um dia embora, partir dessa terra, mas essas pessoas podem acreditar que tiveram amizade verdadeira e duradoura, pelo menos da minha parte. Tamo junto e misturado, é nóis.